Segundo vídeo, o que é o amor de Deus por você? O que diz a Bíblia sobre isso, amados e amadas? Deus não nos ama pelo que fazemos. Não há absolutamente nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame mais. E nada que deixemos de fazer faça com que o Senhor nos ame menos. Esse é o amor incondicional, um amor único. Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Quem não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. Né, servas do Senhor da igreja Novo Reino de Deus? Vou repetir. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Antes que o mundo existisse, Deus já nos amava. Efésios capítulo 1, verso 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Escuto novamente, amados e amadas, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Você, amado e amada, foi escolhido por ele antes que o mundo fosse criado. Nós todos. Como já vimos, Deus ama a todos, se preocupa conosco e tem uma imensa bondade. Salmos capítulo 68, verso 5, 146, verso 9, que diz, Salmo 68, verso 5, Pai, para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Salmo 146, verso 9, que diz, o Senhor protege o estrangeiro e sustém a órfã e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Ele quer dizer aqui, amados e amadas, que o Senhor protege o pobre, a viúva, a órfã, os filhos órfãos, que se refere aos pobres. Isso se aplica a todas as pessoas e também quer dizer que o Senhor é bom para todos. Por isso que o sol se levanta sobre os maus e sobre os bons. E a chuva cai sobre os bons e sobre os injustos. Mateus capítulo 5, verso 45, que diz, e para vocês venham a ser filhos de Deus, que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre os bons e os injustos. Salmo 145, verso 9, o Senhor é bom para todos, e sua compaixão alcança todas as criaturas. Salmo 145, verso 15 e 16, os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dá alimento no devido tempo, abre tuas mãos e satisfaz o desejo dos seres vivos. Mas a revelação suprema e a manifestação total do amor de Deus por nós é Yeshua Mashiach, o Cristo. João capítulo 3, verso 16, que diz, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 8, verso 31 e 39, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por nós, todos nós, como não nos dará com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, mas que ele ressuscitou, está à direita, à destra de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Deus amou de tal modo o mundo que entregou seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. O amor de Deus por nós tem um propósito.
O propósito e o desejo que o Senhor tem pela humanidade é que ninguém se perca, ninguém pereça, mas recebam a vida eterna. Vivam uma vida de comunhão com Ele, se arrependam, reconheçam os seus erros e confessem que o Yeshua Mashiach é seu Filho amado. O amor de Deus não muda, amados e amadas. Em um mundo em que está em constantes mudanças, sejam elas quais forem, Deus não muda. Seu amor por nós não muda. Malaquias capítulo 3, verso 3 e 6, de fato, o Senhor não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. O Paulo escreve a Romanos capítulo 8, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Pois é exatamente isso, nada pode nos separar do amor de Deus. Quem não se separará do amor de Cristo será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. O problema é que existem barreiras entre o pecado, nós e o Senhor. E é por isso que Ele odeia o pecado, mas não odeia o pecador. Podemos verificar Ezequiel capítulo 18, verso 22 e 23. Não se terá lembrança nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor, ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se de seus caminhos e viver? Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. O amor de Deus permanece para sempre em nós. O zelo, o cuidado, a proteção sempre foi considerado promessas do Senhor para com o seu povo. O profeta Isaías fala, podemos receber que Isaías quase está lembrando o povo que o Senhor não esqueceu de suas promessas, nem mesmo rejeitou ou esqueceu do seu povo. A aliança e o amor de Deus permanecem eternamente. Isaías enfatiza dessa maneira, quer dar uma palavra de ânimo para o povo que está cativo na Babilônia, pois parece existir o sentimento que Deus abandonou seu povo, mas vamos lembrar que tudo pode passar aos nossos olhos, na nossa volta, durante essa geração futura, mas o amor de Deus por nós não acabará jamais, e a aliança por meio de Yeshua Mashiach sempre será eterna. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Sim, amados e amadas, Deus nos ama, deu seu Filho por nós, que morreu na cruz. A crucificação de Jesus, Cristo crucificado, a crucificação de Jesus foi um evento que ocorreu provavelmente entre 30 depois de Cristo e 33 depois de Cristo. Jesus, que os cristãos acreditam ser o Filho de Deus e também o Messias, foi preso, julgado e condenado por Pôncio Pilatos a ser flagelado e finalmente executado na cruz. Chamamos a paixão, sofrimento e morte de Yeshua Mashiach, porque ele representa os aspectos centrais da fé, incluindo doutrinas de salvação. A crucificação de Jesus está descrita nos evangelhos, foi atestada por várias fontes antigas e está firmemente estabelecida como evento histórico, confirmado pelas religiões cristãs, embora há pecadores que não acreditam. Os cristãos acreditam que o sofrimento de Jesus foi previsto na Bíblia, como o Salmo 22, nos cânticos de Isaías, sobre o servo sofredor. De acordo com a harmonia evangélica, Jesus foi
preso no Getsemane, após a última ceia, com os 12 apóstolos, foi julgado por Pilatos e Herodes Antipas, antes de ser entregue à execução. Após ter sido chicoteado, Jesus recebeu dos soldados romanos zombarias, o título Rei dos Judeus. Foi vestido com uma roupa púrpura, a cor imperial, uma coroa de espinho. Foi surrado e cuspido, levou tapa no rosto. Finalmente Jesus carregou a cruz em direção ao local do Calvário. Uma vez no Gólgota, Jesus recebeu vinho ou vinagre misturado com mirra ou fel para beber. Marcos capítulo 15, versos 22 e 23. Os evangelhos de Marcos relatam que ele se recusou a beber. Ele foi então pregado na cruz quando foi erguida entre os 2 ladrões condenados, e um foi salvo. De acordo com Marcos capítulo 15, verso 25, ele resistiu ao tormento por aproximadamente 6 horas. Na hora terça, aproximadamente 9 horas da manhã, até sua morte, Marcos capítulo 15, versos 34 e 37, na hora nona, 3 da tarde. É importante observar que Marcos utiliza o sistema judaico de meditação de horas, considerando o nascer do pôr do sol. A nona hora responderia a 15 horas. João utilizava o sistema romano, mesmo sistema adotado nos dias de hoje, fazendo concordância com outros evangelhos. Os soldados afixaram uma tabuleta acima da cabeça de Jesus que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Abreviado, né? Entre 3 línguas, hebraico, grego, latim, quer dizer INRI. I-N-R-I. Dividiram entre suas roupas e tiraram sorte para ver quem ficaria com a roupa. Eles não quebraram as pernas de Jesus como fizeram com os outros 2 crucificados. O ato acelerava a morte, pois Jesus já estava morto. Cada evangelho tem o seu próprio relato sobre a palavra de Jesus. No evangelho há vários eventos sobrenaturais que acompanharam toda a crucificação, incluindo a escuridão, o terremoto. Em Mateus, a ressurreição dos santos. Após a morte de Jesus, seu corpo foi retirado da cruz por José da Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, e enterrado no túmulo escavado na rocha. De acordo com o Evangelho, Jesus então voltou da morte 2 dias depois, o 3º dia. Os cristãos tradicionalmente entenderam a morte de Jesus na cruz como sentido a um sacrifício proposital e consciente dado, que Jesus não tentou se defender do seu julgamento, realizado por ele na figura do agente de Deus para redimir os pecados da humanidade e tornar a sua salvação possível a nós. A maior parte dos cristãos proclamam esse sacrifício através do pão, do vinho. Quando recordo a última ceia, lembrando da morte de Jesus. O batismo de Jesus e sua crucificação, como sendo 2 fatos historicamente certos sobre ele. 2 fatos da vida de Jesus detêm também, hoje, uma concordância universal e figura bem alta na escala, quase impossível de duvidar ou negar do que aconteceu. Que eles são geralmente os pontos de partida para Jesus. A crucificação por ordem de Pilatos é o elemento mais certo que sabemos sobre ele. A crucificação de Jesus é tão certa quanto o fato histórico pode ser. Podemos afirmar firmemente estabelecido que existe a confirmação da morte de Jesus. A maioria dos acadêmicos busca pelo Jesus histórico, considerando a crucificação existente. Eles, às vezes, os ateus, discordam dos atos
Mas, embora todas as fontes antigas sobre a crucificação sejam literárias, a descoberta arqueológica em 1968, a nordeste de Jerusalém, do corpo de um homem crucificado no século I, nos dá boa evidência confirmatória sobre os relatos da Bíblia, da crucificação de Yeshua Mashiach. O homem foi identificado, que morreu por volta de 70 depois de Cristo. Sim, esses estudos mostram que ele foi crucificado de uma forma similar ao que relata o Evangelho. Outra descoberta arqueológica revelante, que também data do século I, é o osso do calcanhar de uma pessoa não identificada, perfurada por prego, descoberta na cova de Jerusalém, preservado pela autoridade israelense para antiguidade e exposição no Museu de Israel. As primeiras narrativas históricas detalhadas sobre a morte de Jesus estão nos 4 evangelhos: Mateus capítulo 24, verso 33, Marcos capítulo 15, verso 22 e 32, Lucas capítulo 23, verso 33 e 43, João capítulo 19, verso 17 e 30. Há outras referências nas epístolas do Novo Testamento, nos evangelhos. Jesus prevê sua morte em 3 ocasiões diferentes. De acordo com os 4 evangelhos, Jesus foi levado ao Calvário e crucificado juntamente com 2 ladrões, acusado de ser rei dos judeus, e os soldados dividiram sua roupa antes de curvar sua cabeça. Após a morte, José da Arimateia requisitou os corpos a Pilatos, que ele retirou da cruz e depositou em um túmulo. O Evangelho descreve ainda que Simão Sirineu, carregando a cruz, a multidão zombando de Jesus e dos ladrões, a escuridão entre as horas sexta e nona, assim como o véu do templo rasgado de alto a baixo. Eles também mencionaram diversas testemunhas, incluindo o centurião e diversas mulheres que olhavam à distância, 2 das quais estavam também presentes durante o sepultamento. Lucas é o evangelista a omitir o detalhe da mistura do vinho e bile que foi oferecido a Jesus numa esponja, enquanto Marcos e João descrevem José da Arimateia retirando o corpo de Jesus. Há diversos detalhes que às vezes não são encontrados em relatos, como, por exemplo, Mateus menciona o terremoto, os santos ressuscitados que se dirigem para a cidade e os soldados romanos postados para guardar o túmulo, enquanto Marcos é o único que atesta a hora da crucificação, a hora terça, 9 da manhã, e o relato do centurião sobre a morte de Jesus. As contribuições únicas ao relato de Lucas incluem a palavra de Jesus para as mulheres, a resposta de um ladrão para o outro, a reação da multidão que batia no peito e as mulheres preparando temperos e unções antes de descansarem. Por fim, João é o único que se refere ao pedido para que as pernas dos crucificados fossem quebradas, que se refere ao pedido para que as pernas dos crucificados fossem quebradas, e o evento do soldado perfurando o lado esquerdo de Jesus com a lança, cumprindo a profecia. Assim como sobre a ajuda prestada de Nicodemos e José da Arimateia no sepultamento de Jesus. Em Marcos, Jesus é crucificado juntamente com 2 ladrões, como eu já disse. Uma das referências cristãs à crucificação de Jesus é provavelmente o ato maior de toda a humanidade, pois Jesus nos amou e deu a vida por nós,
para que tivéssemos vida simples, mas poderoso. Qual é o significado desse sacrifício de Jesus? Jesus veio para se entregar como sacrifício por todos os povos, para que pudéssemos escapar de nossa corrupção e nos reconectarmos com Deus. Sim, Deus declarou esse plano no início da história humana, então assinou no sacrifício de Abraão, apontando para o Monte Moriá, onde o sacrifício de Jesus seria fornecido. Então o sacrifício de Jesus aponta para o dia, o ano que Jesus seria crucificado. Sim, amados e amadas, nós temos que aceitar o que significa Jesus, que morreu por nossos pecados. Sem morte de Jesus na cruz, pelos nossos pecados, ninguém teria a vida eterna. Jesus mesmo disse: escutai, amados e amados, filhos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, verso 16, que diz, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para fornecer o caminho para os céus, a humanidade pecadora, ao qual nunca poderia chegar lá. Então eu quero aqui frisar aos amados e amadas que, repetindo, Jesus é o único caminho da vida que chega até Deus, é o único que pode interceder por seus milagres e levar até Deus. Jesus, Yeshua Mashiach. Há religiões que se dirigem a santos, a Maria, que estão depositados sua alma, seu espírito, debaixo do altar, no paraíso. Os justos e os maus estão depositados nas prisões do inferno para esperar o juízo final. Estão todos eles mortos, seus corpos estão enterrados, estão deteriorados. O único que pode ser seu advogado, atender seus pedidos, atender seus sonhos, seus pedidos milagres, levar até o Deus Pai, é Yeshua Mashiach, Jesus Cristo. Sim, quando Deus criou Adão e Eva, eles eram perfeitos em todos os sentidos e viviam no verdadeiro jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, verso 15. O Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Deus criou o homem à sua imagem, o que significa também que tinha a liberdade para tomar decisões e fazer escolhas de sua própria vontade. Sim, Jesus declarou que todos os que pecam morrerão, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Esse é o destino de toda a humanidade. Entretanto, Deus, em sua graça e misericórdia, providenciou uma saída para esse dilema. O sangue derramado de seu Filho, perfeito lá na cruz. Deus declarou: sem o derramamento de sangue não há perdão. Hebreus capítulo 22, capítulo 9, verso 22, que diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Mas através do derramamento de sangue, a redenção é fornecida. A lei de Moisés, Êxodo capítulo 20, verso 2 e 17. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante a algumas do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo. É por isso que Jesus veio e morreu, para se tornar
o definitivo sacrifício final, o sacrifício perfeito por nossos pecados. Colossenses capítulo 1, verso 22, que diz: agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-lo diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por meio dele, a promessa da vida eterna de Deus tornou-se afetiva por meio da fé, para aqueles que acreditam em Yeshua Mashiach, a fim de que a promessa que é pela fé de Jesus Cristo fosse dada aos que nele creem. Gálatas capítulo 3, verso 22, que diz: mas a Escritura encerrou todo o pecado, tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida que creem. Essas duas palavras, fé e crer, são críticas para a nossa salvação. É através da nossa fé no sangue derramado de Yeshua Mashiach, pelos nossos pecados, que recebemos a vida eterna, pois nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de você, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, mas para que ninguém se glorifique, ninguém se glorie. O que significa que Jesus morreu por nossos pecados? Hein, amados e amadas? O que significa? A verdadeira essência da Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus. A Páscoa é um dos momentos mais significativos no calendário cristão, marcando a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, ao longo dos anos, sua verdadeira origem e significados foram embaraçados por tradições culturais e comerciais. As escrituras da história para desvendar a essência da Páscoa, iluminando o caminho com a verdadeira mensagem que ela traz para nós hoje. A narrativa bíblica, o caminho para a cruz, o Evangelho de João, capítulo 19, narra em detalhe os eventos que levaram à crucificação de Yeshua Mashiach. Desde o momento em que Pilatos entregou para ser açoitado, passando pela zombaria dos soldados até o caminho da Gólgota e a sua crucificação. Vemos a profundidade do sofrimento enfrentado por Jesus. Ele, conhecendo todas as coisas, haviam sido consumadas, cumpriu as Escrituras até o último suspiro, entregando seu espírito nas mãos do Pai. Essa narrativa não destaca o imenso sacrifício de Jesus, mas também sua submissão à vontade do Pai para a redenção da humanidade. A Páscoa cultural versus a Páscoa de Deus. Culturalmente, a Páscoa é frequentemente associada de ovos, de chocolates, coelhos, símbolos de fertilidade e renovação oriundos de tradições germânicas. Enquanto muitos de nós poderemos ter memórias afetuosas dessas tradições, elas desviam a atenção do verdadeiro significado da Páscoa. O enraizamento desse símbolo na cultura cristã vem do esforço para criar energia entre as práticas pagãs e o cristianismo durante a consolidação do Império Romano. Apesar disso, é crucial reconhecer que essas tradições culturais não capturam a essência da Páscoa da Bíblia. A origem do significado da Páscoa, meus filhos. A Páscoa tem suas raízes no livro de Êxodo, onde Deus instituiu a Páscoa com a celebração perpétua para os israelitas. O memorial do momento em que ele passou por cima das casas dos israelitas do Egito, poupando-os da 10ª praga. Esse evento simbolizou a libertação do povo do jugo do faraó, prefigurando a libertação do pecado e da morte proporcionada por Cristo Jesus. A Páscoa é uma história de redenção. A verdadeira Páscoa, a Páscoa de Deus, é uma história de redenção, começando com a humilde chegada de Jesus no mundo em Belém, e culminando com sua crucificação e ressurreição.
Ele que era sem pecado, se fez pecado por nós, oferecendo o sacrifício perfeito para nos reconciliar com o Pai. Esse ato não apenas nos libertou do pecado, mas também nos garantiu a vida eterna com Ele. A Páscoa é chamada para refletirmos sobre o imenso amor de Yeshua Mashiach por nós. É uma oportunidade para nos afastarmos das distrações culturais e nos encontrarmos no que realmente importa, a maravilhosa graça de Deus manifestada na cruz. Que essa Páscoa seja um momento de renovação da nossa fé, do nosso compromisso em seguir os passos de Yeshua Mashiach, vivendo de acordo com os valores do reino de Deus. Que possamos nessa Páscoa, na época, meditar profundamente sobre o sacrifício de Yeshua Mashiach, reconhecendo como o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, que foi imolado pela nossa liberdade, através da sua morte e ressurreição. Somos convidados a uma nova vida, marcada pela esperança, o amor e a promessa da eternidade ao lado do nosso Salvador. Aleluia! Vive! E por meio dele também podemos viver uma vida plena, eterna, que a verdadeira mensagem da Páscoa ressoe nos nossos corações, guiando-nos a uma profunda gratidão e adoração ao nosso Rei, Salvador, Yeshua Mashiach, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados e amadas, Páscoa cristã comemora todos os anos e relembra a crucificação e morte de Yeshua Mashiach e ressurreição. A celebração se entende pela Semana Santa. A Páscoa cristã relembra a crucificação e morte de Jesus Cristo e celebra a sua ressurreição, sendo uma das principais festas do cristianismo. A Páscoa é uma tradição, comemoração realizada nas igrejas cristãs que relembram a crucificação e morte de Jesus Cristo e celebram sua ressurreição. Originalmente a Páscoa foi iniciada pelos judeus no cristianismo, passou a ser comemorada com novo significado. Essa comemoração é realizada anualmente em uma data móvel e os critérios que determinam a data da Páscoa foram estabelecidos pela Igreja Católica no século IV depois de Cristo. A palavra Páscoa deriva dos termos Pesach, oriundo do hebraico, e dos termos Pascha, do latim, e Paca, do grego. Sim, amados e amadas, Páscoa é uma comemoração que surgiu na tradição judaica em memória da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Na tradição hebraica, a festa aconteceu porque Deus enviou a ordem para que Moisés repassasse aos judeus. Os judeus relembram a passagem do anjo da morte durante o acontecimento da 10ª praga que eu já falei. Em referência a isso, esse povo chama isso de Páscoa, o que significa a passagem. Vocês copiaram? No cristianismo, por sua vez, a Páscoa possui significado distinto da crença judaica, mas apesar disso, a festa cristã possui uma ligação direta com as de judeus que eu falei agora. Para os cristãos, como mencionado, a Páscoa relaciona-se com a crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Dentro da tradição cristã, a ressurreição de Cristo acontece no 3º dia após sua crucificação. Dentre a tradição da Páscoa cristã, é um dos mais importantes celebrações para muitos, a mais importante, porque evidencia a importância da ressurreição de Cristo para os cristãos. O próprio Paulo afirma na sua carta registrada em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Esse pequeno trecho da Bíblia dá uma dimensão do grau de importância da ressurreição para a crença cristã.
nos dá a entender que sem Páscoa, isso é, sem ressurreição de Cristo, a fé dos cristãos não teria sentido prático. Os cristãos entendem que a morte de Yeshua Mashiach foi um sacrifício voluntário com o propósito de salvar nós dos nossos pecados. Por meio desse sacrifício, a humanidade ganhou uma nova chance de se relacionar com Deus Pai. A celebração ocorre na Semana Santa. No domingo de Páscoa encerra-se a Semana Santa, período no qual são relembrados todos os eventos que levam à crucificação de Yeshua Mashiach. O início da Semana Santa acontece no domingo de Ramos, dia marcado pelo retorno de Yeshua Mashiach à cidade de Jerusalém. Durante essa semana, alguns eventos costumam ser destacados, como a última ceia, que aconteceu durante a Quinta-feira Santa. Na última ceia, Jesus reuniu-se os seus discípulos pela primeira vez e celebrou com eles. Nesse momento, Jesus narrou a seus discípulos tudo o que aconteceria com ele, a traição que seria cometida por Judas e a negação de Cristo realizada por Pedro. Na Quinta-feira Santa, costuma-se realizar o tradicional rito de lava-pés, que acontece em memória a Yeshua Mashiach, de lavar os pés aos seus discípulos, provando a sua humildade para nós, o próximo. Na noite de quinta-feira, Jesus foi preso, no dia seguinte condenado e açoitado. Na sexta-feira santa ainda são lembrados a crucificação e a morte de Jesus, utilizando como base narrativa bíblica a prisão de Cristo. Acontece enquanto ele estava no Getsemane e se deu por meio da traição de Judas, e em seguida foi julgado e condenado. No processo da crucificação, Cristo foi torturado e finalmente crucificado no Gólgota. Sábado, após a morte de Yeshua Mashiach e antes da sua ressurreição, é conhecido como sábado de Aleluia na igreja cristã. E domingo de Páscoa é exatamente o dia da ressurreição de Cristo. O grande paralelo entre a celebração judaica e cristã no fato de que a crucificação e ressurreição de Cristo acontece na mesma época em que era celebrada a Páscoa judaica. Lembra que eu citei lá em cima? Tradições da Páscoa cristã. A Páscoa é comemorada dentro do cristianismo de diferentes maneiras, e essas variações acontecem por conta das distintas vertentes cristãs que existem, denominações cristãs. As diferenças podem ser resumidas pontualmente entre católicos, cristãos, ortodoxos, protestantes, crentes, sendo que dentro do protestantismo existe uma gama de vertentes. Em nosso país, a tradição mais popular é a igreja evangélica. Assim sendo, levando em consideração a tradição católica, durante a Semana Santa são realizadas várias cultos, diversas encenações da crucificação e ressurreição de Cristo, que são conhecidas como Paixão de Cristo. Outra tradição muito conhecida também é da procissão, que é realizada anualmente em cidades do Brasil. Isso, amados e amadas, estou narrando a Páscoa dos católicos da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles que produzem esses feitos. A data da Páscoa. A Páscoa sempre tem uma grande dúvida a respeito de como é determinada a data em que se comemora a Páscoa. A resposta dessa pergunta está no século IV depois de Cristo, quando foi realizado o concílio de Nicéia, no ano 325. Durante esse concílio, as autoridades da Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceram a Páscoa, que seria comemorada no primeiro domingo após a lua cheia, que acontece após o equinócio da primavera no hemisfério norte. Sendo assim, a Páscoa cristã é comemorada durante o período que fica entre 22 de março a 25 de abril. A Páscoa também encerra a Quaresma, enquanto os períodos de 40 dias, que é iniciado com a quarta-feira de cinza. Na tradição cristã católica, a Quaresma é um dos períodos marcados por uma série de jejuns, orações, jejum de carne vermelha,
é o mais conhecido, é um período também marcado por penitência, quanto muitos são privados de algo ou realizam algum ato de caridade. Inclusive, se você tiver interesse em saber por que as pessoas não consomem carne na sexta-feira santa, leia a Bíblia e tudo será explicado a você, amado e amada. Por que não comer carne na Semana Santa? Vou explicar. A Páscoa é uma das principais celebrações do calendário cristão, católico e cristão. Durante a Semana Santa existem tradições de não comer carne, especificamente na Sexta-feira Santa. Uma das principais datas do calendário religioso cristianismo é a Páscoa, comemoração que relembra a crucificação e celebra a ressurreição de Jesus. A celebração da Páscoa acontece durante a Semana Santa, período do cristianismo que tem início no Domingo de Ramos, como já falei. Durante o período, os fiéis observam muitas práticas e tradições que são ligadas principalmente ao catolicismo, e uma das mais conhecidas diz respeito à abstinência da carne na Sexta-feira Santa. Afinal, por que a Igreja Católica recomenda aos fiéis não se alimentarem na Sexta-feira Santa de carne? Por que algumas pessoas não comem carne na Sexta-feira Santa? Dentro das tradições da Igreja Católica, a Sexta-feira Santa também é conhecida Sexta-feira da Paixão. É um dos dias reservado para a prática da abstinência. Essa tradição milenar do catolicismo opõe-se ao resumo de carne vermelha e de frango neste dia. Dentre esse costume, é comum que nesse dia as pessoas substituam o consumo de carne por consumo de peixe. A tradição de jejuar Sexta-feira Santa provavelmente tem a sua origem na Idade Média. Isso porque outras tradições do católico surgiu nesse período de jejuar toda sexta-feira no século IV. Durante o pontífice de Nicolau I foi imposta a prática de abdicar a carne toda sexta-feira santa a todos os cristãos maiores de 70 anos. Nos primeiros tempos dessa prática, era comum que as pessoas abstivessem nas quarta e sexta-feira, além da carne, as pessoas não consumiam laticínios, ovos também. A prática, no entanto, perdeu a força na igreja, defende atualmente a abstenção apenas na sexta-feira. Hoje em dia, a prática da privação da carne durante a sexta-feira segue vigente para todas as idades. Existem aqueles que ainda dizem que o jejum na quarta-feira, de cinza e na sexta, os mais comuns entre eles que praticam o jejum e realizam apenas na Sexta-feira Santa. A tradição se refere especificamente ao consumo da carne vermelha e frango. Muitas pessoas substituem esse consumo, como já falei, como carne de peixe, e outras optam por não consumir nenhum tipo de carne no período. O que consumir exatamente durante o período da Quaresma tem relação com consciência com aquilo em que cada um acredita. Amém? Amados e amadas, vamos seguir no terceiro vídeo a palavra em nome de Jesus. Amém?